Seja bem-vindo aqui a mais um videocast do Machado Nunes Advogados. Sou o Rafael Marques, sócio da área corporativa do escritório. Trarei aqui dois convidados, Rafael Pavan, nosso sócio da área de resolução de disputas, e a Leila Santos, uma grande executiva do setor jurídico, tendo passado aí por empresas farmacêuticas, fundos de private equity e hoje está no jurídico de uma multinacional Fortune 500. O tema de hoje é Marco Legal das Garantias. Vamos ao assunto. Lembrando que o nosso videocast está disponível no Spotify e também no YouTube. Bom, vamos contextualizar um pouquinho sobre o que é esse negócio do Marco Legal das Garantias. Primeiro, falando um pouco sobre o ambiente em que isso foi criado, né? Por que foi criado, por que o Brasil está adotando certas medidas para simplificação das questões jurídicas dos nossos cidadãos. Então, só para lembrar um pouquinho, né? O Brasil é um país enorme, então a gente tem que olhar que a justiça também ela acaba acarretando essa enormidade. Para a gente ter uma ideia em números, extraídos ali do CNJ, está disponível no site deles para quem quiser consultar. Aliás, um excelente banco de dados. Nossa justiça brasileira, ela consome uma despesa de 14 bilhões de reais. É um budget gigantesco. Nós temos aqui casos pendentes em andamentos em todo o setor judiciário do Brasil, 22 milhões e 500 mil casos. São números assim de arrepiar, né? Mais de 2.600 magistrados e mais de 58 mil servidores. Olha, a gente pode discutir se isso é grande ou não, se isso faz parte do tipo de país que nós vivemos, mas para fazer um paralelo aqui com um país um pouco semelhante, o México, eu acho que na América Latina é um país mais semelhante, é um pouco menor, uma população de 130 milhões de habitantes, mas lá nós temos um total de juízes de 1.477, ou seja, é metade da quantidade de juízes no Brasil. Nós temos em todo o setor judiciário mexicano menos de 500 mil processos. Então, olha que disparidade, que loucura que é o tamanho do judiciário brasileiro, né? Então, o marco legal, como nós veremos aqui mais adiante nas perguntas, ele veio também com o objetivo de desafogar um pouco o poder judiciário. Agora, restará a pergunta se isso vai funcionar ou não, né? E o Brasil também sofre, né? Nós aqui do setor privado, aqueles que concedem crédito, aqueles que tomam crédito e que oferecem as garantias também sofrem. Por quê? Só puxando aqui um dado também do CNJ sobre execuções em andamento no país relacionadas a um tipo de garantia que é a alienação fiduciária, nós temos cerca de 60 mil casos em andamento, sendo pouco mais da metade, 34 mil, só no estado de São Paulo, né? Com um tempo médio de resolução, também dado do CNJ, de 1.745 dias, ou seja, 5 anos. Para se ter uma comparação, nos Estados Unidos, são 770 dias o tempo de resolução, né? Bem mais rápido. Isso acaba acarretando aí uma série de implicações, né? Por exemplo, no ranking do Banco Mundial de Doing Business do Brasil, que leva em consideração, entre outras coisas, execução de contrato, facilidade de concessão de crédito, etc., o Brasil, dentro dos 190 países lá listados nesse ranking, está em 124. Ou seja, apesar de ser uma das grandes economias do mundo, nós estamos na lanterninha na questão de doing business, atrás de países como Lesoto, Senegal, Gana e Uganda, que são economias muito pequenas em relação ao Brasil, né? Isso faz com que a nossa taxa de juros básica em 2023 terminou a 11,75%, sendo a sexta maior do mundo. Ou seja, esses juros cobrados, que imputa a taxa de risco adicional àquele juros que o governo paga, né, é justamente por conta dessa burocracia, dessa dificuldade que nós temos em cumprir contratos, em cumprir e executar as garantias. Então, é nesse contexto que vem o marco legal para tentar facilitar, desafogar o judiciário, melhorar as garantias para aqueles que concedem créditos e aí, de repente, melhorar a competitividade do país. Então, vamos aqui começar com as nossas perguntas, porque quem importa são os nossos convidados de hoje, né?
E vamos começar aqui com o Rafael Pavan. Afinal, o que é esse marco legal das garantias, né? Aliás, por que é chamado marco? Já está valendo esse marco? Vai entrar em vigor ainda? Como é que está? Olá, muito obrigado pelo convite. É um prazer participar desse videocast com vocês, com presenças tão ilustres aqui, principalmente da nossa convidada Leila. E o convite também do Rafael foi muito importante para nós, honrando muito a nossa participação. Em relação a essas perguntas, o Marco Legal das Garantias ele é a lei número 14.711, de 30 de outubro de 2023. Tá? É uma lei que já está em vigor, ela entrou em vigor na data de promulgação, e ela é chamada de Marco Legal porque, na verdade, a expressão Marco Legal em legislação é o conjunto de normas, diretrizes, resoluções e outros normativos que regulam o funcionamento dos setores privados, né, dos quais os agentes que prestam esses serviços de utilidade pública têm a necessidade de um regramento específico, né, e uma espécie de consolidação num diploma como esse. Né? Como o Rafael destacou, é uma lei muito importante, uma lei inovadora em vários aspectos, cujo objetivo principal é simplificar a outorga de determinadas garantias e agilizar o processo de retomadas, né, de retomada de bens, né, que constituem essas garantias, acabando por baratear o crédito e reduzir a taxa de juros, porque muitos desses valores que são cobrados a título de taxas contratuais, até mesmo a fixação da taxa de juros, levam em consideração a dificuldade, né, o custo de recuperação desses bens que são dados em garantias pelos tomadores de empréstimos, né, no caso aqui os devedores. Né. Então, são instrumentos que, a partir de uma simplificação, vão reduzir, vai ter um impacto positivo para a redução desses custos e, consequentemente, o barateamento do crédito. Esse acho que é o espírito principal da lei, né? De simplificar, né? E, ao mesmo tempo, reduzir custos. Mas tem um outro lado sobre o qual a gente vai falar daqui a pouco também. Ou seja, pelo que você está falando, a gente tinha, né, diversas normas, Código Civil trazendo uma boa parte delas sobre garantias. E este marco legal, ele então consolida, né? Ele traz num diploma único, apesar que ele alterou certos dispositivos do Código Civil, essas normas, né? Exatamente. Até pela própria estrutura da lei, cada artigo da lei fala o seguinte: olha, a lei de garantias, o artigo tal por exemplo, a parte de hipotecas, né? O artigo tal do Código Civil passará a vigorar com a seguinte redação: o decreto 911, que trata da recuperação de bens dados em alienação fiduciária, terá a seguinte garantia. Então, ele procura, né, dentro do corpo desse marco legal, unificar dentro do possível aí a regulamentação das garantias no Brasil. Aqui, apenas para deixar todo mundo na mesma linha, né, os nossos ouvintes, então, tem duas garantias que são as mais importantes, eu imagino, ali no setor, e a Leila vai nos confirmar isso daqui a pouco, que são a alienação fiduciária, e o penhor. Então, fazendo uma breve distinção, né? A alienação fiduciária é aquela garantia em que a propriedade passa a ser do credor, mas a utilização, a posse, né, o direito de usar aquele bem dado em garantia continua sendo do devedor. Né? E o penhor não. O penhor, tanto a propriedade quanto a posse, permanece na mão do devedor. E só passa a propriedade, então, para o credor a partir do momento em que a garantia é executada. É isso? Isso. E, na verdade, a alienação fiduciária também é conhecida como propriedade resolúvel. Resolúvel. Né? Porque Perfeito. tem aí a consolidação na pessoa do credor, no caso de inadimplemento e execução do contrato, há essa consolidação nas mãos do credor. E tem também a questão da garantia real da hipoteca. A hipoteca, isso, parabéns, imóveis. Né? Que também foi muito detalhada aqui no novo Marco Legal das Garantias. Leila, você que atua aí há diversos anos nos jurídicos internos de empresas, né? Qual era a dor que você percebia ali em relação a essas questões de alienação fiduciária ou de penhor? Seja quando a empresa fosse dar isso em garantia, ou seja, como ela fosse aceitar essa garantia para dar um empréstimo, enfim, para algum devedor. O que você sentia ali na prática, ainda antes do marco legal, que era um grande problema?
Bom, primeiro, obrigada pelo convite. Obrigada, Rafa, que me fez esse convite maravilhoso. Falar um oi para o pessoal e dizer que eu estou aqui muito mais como Estou quase fazendo consulta, na verdade, quando o Rafa falar, a gente vai aprofundar mais sobre isso. Porque acho que como jurídico interno, e a gente consome muito, né, as consultas dos escritórios e discute muito, querendo receber ali uma resposta mais objetiva. Quando o advogado fala, advogado de escritório bem especializado, olha, é um passo interessante, mas vamos pensar sobre esse aspecto, já dá uma arrepiadinha. Acho que é uma coisa que todo jurídico interno tem um pouco. E essa questão de garantias, e aí, ao longo da minha trajetória, apesar de trabalhar há mais de 10 anos num setor, que é um setor que sempre foi muito saudável economicamente, é fato que ele é saudável, mas ele requer muitos investimentos. Então, você tem ali todo um ritual de oferecer bens em garantia, às vezes de tomar, dependendo de onde existe uma maior capacidade financeira de financiar aquela operação. E eu acho que a grande dor é quanto tempo demora, porque para a empresa o dinheiro no tempo é uma dor, e quão eficaz vai ser isso, né? O quanto que a gente não vai se perder no tempo, não vai ter alguma coisa que vai atrapalhar no meio do caminho. E a alienação fiduciária sempre foi muito utilizada nesse contexto, né? Era uma solução prática até o passo do contrato, mas na hora da execução, a busca e a apreensão, me lembro quando eu era muito jovem advogava no escritório e fazia cumprimento de ordem de busca e apreensão em alienação fiduciária, aquela cena muito triste até certo ponto, mas que às vezes você se deparava com situações de demora, ou às vezes você se deparava com uma situação de uma alegação de nulidade que levava esse processo a um âmbito mais longo, né? E acho que o judiciário, apesar desses 5 anos que você colocou, a gente sente alguma evolução em relação a tempo, em relação à resolução de disputas, mas ainda é muito longo, né? Se você pensar no financiamento de capital de uma empresa norte-americana, por exemplo, você vai precisar de rapidez em relação a esse dinheiro, porque essa valorização não vai acompanhar o custo de capital durante tanto tempo. Então, acho que tempo e segurança jurídica eram pontos bem importantes. Essa expectativa de resolver as questões extrajudicialmente, se houver segurança, ou se no risk assessment que o escritório fizer para a gente for, olha, se a gente cumprir... Né? Palatável, exatamente, se cumprir todos os requisitos, vai ou não, e aí vem a tensão de cumprir todos os requisitos, mas eu acho que a expectativa é mais segurança jurídica, menos tempo dedicado a isso, para que a gente consiga, de fato, vencer os desafios que o mercado brasileiro apresenta. Mais um dado do CNJ, mostrando ali o que a Leila está falando, se reflete em números, né? Também você pode extrair ali das questões judiciais. Tem assim, se você segregar os 20 maiores litigantes no polo ativo, ou seja, aquele que vai à justiça pleitear um direito em relação a execuções, de 20 maiores litigantes do país, 16 são entes públicos, né? Estados, municípios, etc. E tem 4 do setor privado. São 4 bancos. Então nós temos ali, acho que Caixa Econômica Federal, Bradesco, Banco do Brasil, que são grandes bancos, obviamente. E aí apareceu para mim uma coisa que me levantou uma pulga atrás da orelha. O Banco Aimoré, que ele é um banco pequeno, ele está entre os 20 maiores litigantes do país como polo ativo de execução. Por quê? Porque eles fazem muito financiamento e tendo como garantia ali a alienação fiduciária de... Bens móveis, basicamente. Carro, microcrédito. né? Eles fazem carro, exatamente. Então você vê, o banco, apesar de não ser tão grande quanto os outros, ele está entre os maiores litigantes do país. Isso mostra que realmente ter um formato, um tipo de medida que possa retomar com o tempo, com rapidez o bem, né, é importante, porque se um banco que não é tão grande quanto os outros está lá entre a lista dos maiores litigantes, mostra que tem muito descumprimento dos financiamentos, né? Então, isso a Leila falou bem. E outra, né, Leila? O bem que está dado em garantia, ele vai desvalorizando. Então, um bem que tem uma vida útil aí de 5 anos, vamos dizer assim,
Se você demorar 5 anos para retomar, quando for retomado já era, né? Não vale mais nada. Exato. E acho que o valor, né, se você pensar em bem imóvel, as operações, pelo menos o mundo corporativo é mais focado em bens imóveis, por mais que ele se valorize, ele não se valoriza na medida da taxa de remuneração do dinheiro que o acionista espera. Então, existe um descasamento ali, esperando 5, 6 anos numa ação judicial. Para o credor, talvez não seja o melhor momento, mas entendo também que para o devedor, a segurança também não vou ter um processo administrativo extrajudicial que vá tolir alguma garantia processual, vai ser uma preocupação. Aí eu acho que tem para todos os lados, vai depender muito de quem que é o meu cliente. Exatamente. Na hora que eu for consultar o time do Rafa. Ô, Pavan, e essas dores aí que a Leila comentou, você acredita que com a nova norma aí, com o marco legal, serão resolvidas? Olha, em boa parte sim, né? Como até pelos comentários da Leila, a gente pôde observar que principalmente a alienação fiduciária em garantia, ela tem representado ultimamente um procedimento muito mais célere, muito mais ágil, né, para efeito de retomada. Porque, veja bem, a própria questão da consolidação da propriedade se dar a possibilidade dela ocorrer no âmbito extrajudicial, quer dizer, mediante aquela... Falando propriamente agora de imóveis, tá? Especificamente no caso de os móveis serão comentados depois. No caso de imóvel, o que geralmente acontece? O cartório de imóveis expede aquela notificação, né, da Constituição em mora, né, concedendo aquele prazo de pagamento para o devedor fiduciante, né, sob pena de consolidação da propriedade. Né? Então, assim, é um processo mais célere, mais fácil para avaliação do bem que está sendo discutido, né, naquela situação, porque os procedimentos judiciais, apesar deles trazerem, entre aspas, né, aquela segurança jurídica, toda aquela formalidade, o respeito às formas, às garantias legais, constitucionais, ele é por natureza moroso. Né? O Brasil tem uma cultura litigiosa muito grande. Né? Ouvimos pelos números aqui pelos números, que eu né? relatei. Quer dizer, por várias questões, inclusive até pelo acesso à justiça, né? Que é uma garantia constitucional, uma cláusula pétrea, né? Garantia da justiça gratuita, né? Para quem não tiver condições de arcar com os custos do processo. Então, hoje, ela é a primeira alternativa que os credores têm à mão, né? Para dar sequência a esses processos de retomada dos bens que são dados em garantia. O espírito do Marco Legal das Garantias foi dividir isso um pouco com os cartórios, né? Assim como já era feito com relação à alienação fiduciária de imóveis. Com os móveis, eles procuraram seguir aqui a mesma metodologia, com alguns requisitos. Obviamente que o contrato teria que ter uma cláusula expressa, né, redigida em modo bastante claro, em destaque, né, obedecendo às próprias regras do Código de Defesa do Consumidor, prevendo todo esse rito, né, e as etapas em que isso vai ocorrer nos cartórios. Né. Eu acredito que no começo pode haver uma certa resistência, uma certa dificuldade em dar sequência a esses procedimentos, porque, em primeiro lugar, é uma coisa nova. Né. Eu não sei, inclusive, se os cartórios hoje estão aparelhados e preparados para receber esse número muito grande de demandas, que eu acredito que, inicialmente, eles vão partir mais, né, dos particulares e não dos particulares que eu digo, fora do mercado financeiro. Né? Às vezes, transações entre particulares ou entre empresas, né, B2B. Mas, com relação às instituições financeiras que representam o grosso dessa demanda, como você falou, por exemplo, o Banco Aimoré tem uma carteira dessa de recuperação de crédito com centenas de milhares de casos. Eu acho que até no começo, para eles migrarem toda essa parte que é feita judicialmente hoje para os cartórios, vai demandar um pouco de tempo até para otimização dos procedimentos. Né? Os cartórios teriam que estar aparelhados, certamente eles vão ter que fazer um investimento muito grande aí no aumento de pessoal, muitas vezes até de espaço físico para acomodar tudo isso. Embora seja tudo feito eletronicamente, mas assim, vai ter que ter um atendimento, eles vão ter que ter uma equipe maior, né? Coisa para processar todos esses pedidos que hoje, como você bem explicou aqui, é um volume muito grande.
né? A gente não tem muita certeza ainda de como serão os custos disso, a cobrança de emolumentos, se comparados com os processos judiciais, se efetivamente, eu particularmente acredito que não. Porque os cartórios eles têm um custo diferente do que o Poder Judiciário. Isso é uma das questões também que vem em Tudo pauta. que é de cartório é caro, né? Assim, em geral. É mais simplificado, mas é mais caro também. Então, e tem a questão do próprio sistema, né? A justiça demorou ali anos para se modernizar, tornar o processo eletrônico, fazer a viabilidade de todo, né, do feito ali, tudo via eletrônica, e os cartórios não estão nesse mesmo nível de, eu acho que, sistematização, né? Eles acompanham em muitas partes. Hoje, por exemplo, é muito mais fácil a obtenção de certidões, de registros, de averbações, né? A própria parte de atendimento tem vários canais de comunicação. A gente consegue fazer via WhatsApp, via, né, para tirar dúvidas, muitas vezes para envio de documentos. Mas quando a gente realmente fala em procedimentos, né, que vão representar, no final das contas, a expropriação, a retomada, a perda da propriedade de um bem, até por conta das garantias constitucionais, isso fica um pouco mais, não digo mais sério, mas um pouco mais complexo e que exige uma garantia um pouco maior aí de confiabilidade e segurança para essas operações. Leila, então você acha que essa novidade de trazer aí os cartórios, né, os tabeliães, para agirem como mediadores, conciliadores e árbitros, parece ser uma novidade positiva na tua visão? Você acha que ou tem esse monte de dúvidas que o Rafael Pavan estava comentando aqui? Eu cheguei bem mais animada do que depois dessa fala do Rafa. Enquanto ele falava, eu estava pensando como que a estruturação desse processo todo vai acontecer, né? E o quão diferente vai ser Brasil afora, assim, porque em São Paulo, talvez os maiores cartórios que estão acostumados a um volume de negócio muito alto, pode se modernizar rápido, pode contratar alguns consultores com metodologia agile, enfim, implementar um monte de coisa diferente ali e fazer rápido. Mas, de fato, acho que vai ser um desafio um pouco maior, assim, pensando em efetivação disso. E acho que uma coisa que me ocorreu e que eu pensaria como advogado corporativo te ouvindo, Rafa, é que o risco de nulidade vai ser mais alto. Acho que talvez tenha até indicadores ali, porque esse processo, ele de fato vai ter que ser feito com muito cuidado para a gente evitar a nulidade e, naturalmente, a judicialização em função de uma nulidade de um procedimento extrajudicial. Então, talvez a minha expectativa, que eu estava alta enquanto estudava um pouco sobre o tema, em relação ao tempo de implementação, acho que a gente vai ter alguns desafios. E talvez quem tem carteiras muito grandes, né, como a Aimoré, por exemplo, que a gente está citando, vai ter mais dificuldade de implementar. Talvez uma empresa que tenha 2 ou 3 operações muito grandes faça isso de uma maneira muito artesanal e se evite os problemas e talvez até construa com um cartório. Mas em massa, eu tendo a concordar que a gente, de fato, vai ter alguns desafios aí. Exatamente. E essa questão também, como a gente adiantou aqui no começo, a questão da cultura do brasileiro de demandar em juízo, né? Obviamente, o brasileiro, até pela própria condução, pelo próprio way of life dele, deixa as coisas sempre para a última hora, muitas vezes recebe uma notificação, não dá muita atenção para aquele assunto e tal. Só vai despertar para o problema quando ele já tomou uma dimensão muito maior lá na frente, né? Nós, como advogados, não raro somos procurados por pessoa, poxa, mas eu recebi essa carta do banco, eu não sabia que eu já estava perdendo a propriedade do imóvel, que eu recebi uma comunicação aqui do cartório de imóveis, eu não sabia exatamente o que era isso. E nos procuram, nos contratam para judicializar essa questão, né? Imagina a pessoa que tem lá um carro financiado, por alguma razão não recebeu aquela notificação, ou foi para um endereço equivocado, endereço de e-mail. Isso inevitavelmente vai desaguar um percentual muito grande dessas operações, né, que forem realizadas via cartório, vão acabar indo parar na justiça. A gente sabe bem como é que é, o caminho é um caminho bastante comum e o brasileiro está muito habituado já a utilizar o judiciário como meio de defesa, até de questionamento para essas questões. Então, assim, esse desafogo, no meu ponto de vista particular, ele vai ser apenas parcial, ele não vai ser total como é realmente o espírito aqui da lei. Eu acho que ainda vai ficar uma parte, assim como hoje já acontece com os procedimentos de mediação e arbitragem, por exemplo, né? Eu estou sem esses números, sem esses dados aqui
no momento, mas se nós formos ver quantos procedimentos arbitrais vão para uma discussão judicial, é um percentual bem relevante. Né? Eu não aceito a decisão do árbitro, teve uma questão de suspeição, ou o árbitro suprimiu uma garantia minha de contraditório, enfim, vão discutir isso judicialmente, e a Constituição, no artigo 5º, inciso 35, garante o direito de acesso em caso de ameaça ou lesão a direito. Né? Então, acho que esse também é um recado aqui muito importante, uma reflexão importante que a gente tem que fazer, no sentido de, toda vez que a legislação vem, né, com esse espírito de desafogar o judiciário e simplificar as coisas, muitas vezes o brasileiro, até um povo muito criativo, acaba arrumando meios ou outras alternativas para rever isso aqui, e até como uma resistência do establishment, né? De uma situação onde todos já estão acostumados com aqueles procedimentos, falou, olha, eu tenho dúvida com isso, não estou seguro, vou contratar um advogado aqui para a defesa dos meus interesses, e a própria lei não deixa muito claro se esses procedimentos também teriam que ter a presença obrigatória do advogado. Uma questão que, para nós, é muito importante. Né? Veja bem, hoje em dia a grande realidade é quando o cidadão já é representado por advogado, muitas vezes questões aí como a Leila destacou de segurança, de formalidades, de nulidades são desrespeitadas. Imagine se eles forem, né, se o brasileiro comum for a um cartório ou tiver que apresentar uma defesa, porque nesses procedimentos extrajudiciais de retomada, o escrivão, né, o oficial de cartório, o escrevente, ele vai notificar o devedor para que em determinado prazo ele apresente a defesa, né? Quer dizer, ele mostra se ele fez aquele pagamento, ou se ele pagou parcialmente, ou se ele teve alguma justificativa plausível para não pagar. Né? Então, essa é até uma questão difícil de você conduzir isso sem a assistência de um advogado. Me parece aqui, por uma questão prática, que aqueles procedimentos que exigem uma conduta mais, vamos dizer assim, não técnica, mas proativa, para, por exemplo, uma execução para tomada de um automóvel, que precisa de uma busca e apreensão. Né? O cartório, eu acho que não vai ter condições de fazer isso, mas com relação a imóveis, que o negócio está lá, ninguém vai fugir com o imóvel, fica mais fácil e o cartório não precisa ter oficiais para sair na rua atrás de carro, né? De buscar carro, moto, cujo financiamento deixou de ser pago. Eu acho que vai ficar meio inviável até, né? O cartório fazer isso. Isso é até um ponto pendente aqui na legislação que diz ato do Poder Executivo poderá, deverá, né, credenciar as empresas especializadas na localização de bens, enfim. Vai ter que ter uma regulamentação específica para, sei lá, nos Estados Unidos, por exemplo, funciona lá com os detetives particulares, né? Muitos deles têm até poder de polícia de ir lá e prender uma pessoa, algemar uma pessoa. Aqui no Brasil, infelizmente, ou felizmente, não vai acontecer isso, e as medidas coercitivas finais, por exemplo, até no caso de imóveis, né? O cartório de imóveis hoje, ele consolida a propriedade, mas a emissão na posse ou a entrada do novo proprietário na posse, ela é feita judicialmente, com uma ação de emissão na posse. Até acompanhando a polícia. Exatamente, né? O oficial de justiça. E hoje, até por curiosidade, nós localizamos aqui, existem duas ações importantes, duas ADIs, né, ação direta de inconstitucionalidade em trâmite no Supremo, questionando alguns dispositivos desse que tratam das execuções extrajudiciais de bens móveis, de alienação fiduciária. Por quê? Uma é movida pela Associação Brasileira de Magistrados, né, que fala exatamente dessa competência final do Poder Judiciário de determinar essas ordens, de fazer cumprir essas ordens, e a outra é da Associação Nacional dos Oficiais de Justiça, que também, né, detém essa expertise, essa competência legal, são fiscais da lei que são encarregados de acompanhar e conduzir, né, todas essas diligências voltadas à retomada dos bens. Então, o assunto não é simples, né? E ele, em última análise, acaba resvalando nessa questão das garantias, do respeito aos procedimentos, ao contraditório, a todas essas formalidades que existem para as outras hipóteses legais. Leila, ali o marco legal ele fala que... Explica, não sei se você
consegue explicar com mais detalhes, ou o Pavan também. Ele diz o seguinte, que um devedor, né, na hora que for tomar um empréstimo ou qualquer coisa do tipo e dar um bem garantia, ele pode constituir mais de uma garantia sobre o mesmo bem. Né? Isso me parece uma coisa muito legal. Do ponto de vista de uma empresa que precisa se financiar e tem lá um bem, você acha que isso é uma coisa positiva? Vai facilitar o acesso a crédito? Na minha cabeça é uma coisa super positiva. Eu acho que às vezes você tem imóveis, por exemplo, e eu sempre vou nos imóveis porque é o que faz parte mais do meu dia a dia. Você tem um bem com valor altíssimo, sei lá, de R$1 milhão, por exemplo, e aquele bem está garantindo uma dívida de 200, e você deixa aqueles 800 ali sem nenhuma utilidade, porque você não consegue estabelecer uma nova garantia sobre aquilo antes dessa lei. Então, eu acho que isso pode dar tração, né? Vai fazer ali com que o patrimônio viabilize outras operações e operações mais baratas, e vai dar celeridade. Acho que não fazia muito sentido você bloquear um bem e não ter mais como utilizar aquele mesmo. Assim como, e aí indo para o Brasil interiorano, né, para o Brasil real, que você tem dificuldades de registro. Por exemplo, estou numa situação mais pessoal do que tudo, de um inventário, numa região que você tem fazendas que não tem matrículas, né? E você não consegue fazer absolutamente nada, inclusive para financiar uma regularização daquilo, porque a gente é extremamente formalista ali e se apega àquele ponto. Então, eu acho que essa abertura, tanto para você recarregar, porque eu gostei muito desse conceito também, e tentar viabilizar à medida que as operações vão sendo pagas, quanto para colocar outras operações dentro do mesmo bem, acho que tem um potencial aí de destravar muitas negociações, né? E às vezes até nessas relações entre companhias, sem envolver um banco. Porque se a companhia está financiando a operação dela, que ela tem uma relação com a outra, essa vai ser uma operação muito mais barata, né, de oferecimento de um bem em garantia. E às vezes aquele bem está garantindo um financiamento bancário de compra de uma máquina, por exemplo. Tem um saldo aí que dá para ser utilizado. A pessoa pode se alavancar um pouco mais, né? Exatamente. Então, acho que é uma tendência interessante, uma necessidade que o mercado tem também, especialmente quando o bem está garantindo dívida de banco. É difícil você entrar ali, né? O banco nunca cede. Ninguém vai aceitar, né? Que já tem um outro credor ali. Exatamente. Que até poderia, né? Em tese, lá ter o primeiro grau, o segundo grau, que antes do marco legal falava sobre isso. Mas ninguém aceita, porque tem um outro credor com mais prioridade do que eu, por que eu vou pegar esse bem? Ou vou cobrar uma taxa de juros maluca, né? Exatamente. Ou para fazer uma hipoteca em segundo grau, o custo da operação é muito maior para quem está tomando essa segunda parte da garantia. Exatamente. Ainda que o bem tenha aí um saldo, né? Como a Leila falou, dessa parte aí do recarregamento da garantia, era muito mais difícil para negociar. Né? Tem só uma coisa que me deixa meio angustiada quando você pensa, né, na empresa ali, na operação, que vai puxar de um lado para o outro, é essa avaliação, né? Então, você está lá, o proprietário diz, meu imóvel vale R$1 milhão, ou minha máquina vale R$1 milhão. Eu falo, cara, não vou avaliar R$1 milhão, vou avaliar em 500 mil para poder te conceder um crédito de uma diferença. Eu acho que nessa questão de vários financiamentos em cima de um mesmo bem, essa disputa de avaliação ela vai ser bastante difícil. E às vezes você vai ter que avaliar como que aquele outro credor avaliou o bem para ver o que de fato sobra. Né? Que dívida que ele está, que saldo de dívida em relação ao valor desse bem no mercado. Como é que vai funcionar isso, Pavan? Esse recarregamento aí? Tem algum requisito específico? O que a lei nos traz sobre isso? Na verdade, para alienação fiduciária, em princípio, o ideal é que você faça, né? O espírito da lei é que você faça a alienação fiduciária sucessiva ou recarregamento dessa dívida com a mesma instituição. Né? Porque aí facilita, na verdade, é que eles chamam lá dos contratos guarda-chuva. Né? O que a Leila falou agora, para não ter um outro credor rediscutindo a avaliação, se você é o mesmo credor e já avaliou, então... Isso facilita bastante, por quê? Porque evita até a necessidade de você ficar fazendo sucessivos editamentos, né, dos instrumentos e tal. Você faz esse recarregamento aí, você vai ter uma relação mais longa, né, com o seu credor, né, que é o financiador, mas, por outro lado, você tem essa facilitação aí
das alienações sucessivas. Né? E à medida que essas operações foram sendo liquidadas, você vai cancelando, né? A primeira, a segunda, a terceira alienações e isso até dentro da sistemática notarial acho que vai facilitar bastante também a questão do registro das garantias, né? Vai ficar uma coisa mais simples de operar e obviamente vai ter um ganho e o barateamento do crédito. Né? Isso vai reduzir bastante os custos. É o que esperamos. Vai mudar alguma coisa a questão de... porque muito cliente vem e fala, não, olha, eu tenho aquela garantia, vou pegar o bem para mim, né? Sem seguir aqueles trâmites de fazer leilão, etc. Como é que funciona isso na verdade? Como é que era antes do marco legal e se isso mudou? A história de eu poder pegar o bem logo de cara, eu como credor, né? O meu devedor inadimpliu a dívida, vou lá e tomo o bem. É assim que funciona ou não? Como é que era e como é que vai ficar? Na verdade, essa retomada imediata a que você se refere provavelmente era decorrente da alienação fiduciária em garantia de imóveis, né? Que ela é feita de maneira extrajudicial. O Marco Legal das Garantias também estende essa possibilidade de execução extrajudicial para a hipoteca, né? Para garantia hipotecária. Né? Vai seguir o mesmo procedimento, né, de fazer isso via cartório, desde que haja no contrato original essa previsão, e para os bens móveis também. Né? Vai ter que constar claramente qual vai ser o cartório competente, todas as regras, e no final, se houver aquela necessidade de retomada de apreensão física realmente, né, se o bem não for entregue espontaneamente para o oficial de cartório, para que ele promova a alienação, né, ou a entrega do bem para o credor, né, houver necessidade de retomada judicial, vai ser um pouquinho mais trabalhoso. Mas a ideia seria preservar, né, dar autonomia ou dar liberdade para as partes disporem tudo isso de forma extrajudicial. Esse que, na verdade, é o espírito da lei e é a esperança de agilizar os processos, né, de retomada e até da própria solução. Né? Porque agora também os tabeliães, os oficiais de cartório estão investidos dessa competência de fazer a mediação e arbitragem para determinados litígios. Né? Então, esse também é um ponto de avanço da lei que vai entrar em pauta aqui, para a gente falar sobre isso. Agora, voltando para a Leila aqui, né? O Marco Legal também traz um conceito ali, que é o agente fiduciário de garantia. E aqui, indo mais para um pouco do meu mundo, né? Quando isso me vem à cabeça, agente garantia, a gente olha muito em operações de compra e venda de empresas, né? O famoso merger and acquisition, aí, e já existia um conceito que era a escrow account e o escrow agent. Né? O que é isso? Era eu, comprador, ia pagar a compra da empresa, depositava numa conta bancária que era gerenciada ou mantida por um agente de garantia, que é esse escrow agent. Né? Ele que liberava para um lado ou para o outro de acordo com os termos contratuais, obviamente. E aí me veio à cabeça, eu falei, poxa, será que é a mesma coisa? Te parece ser uma coisa similar, esse agente fiduciário de garantia para os escrow agents ou não? São coisas diferentes. Qual que é a tua leitura sobre isso? Eu vejo exatamente isso, cara. E aí me lembro exatamente de quando eu era uma jovem advogada e eu fiz pós em societário, fiz uma vida em societária e depois fui trabalhar no Pátria e era uma aquisição por mês, mais ou menos. E me lembro muito disso. Eu acho que provavelmente é essa a função que se espera, né? Eu tenho dúvidas sobre como que isso vai funcionar, quem que vai ser esse agente, como que isso efetivamente vai acontecer, e dúvidas também sobre a aplicação, a execução ali no dia a dia. Acho que vai ser um conceito diferente, né? Porque quando você fala de dinheiro, é uma situação mais palatável, né? O banco está acostumado, está estruturado para gerenciar isso. Exatamente. Né? E aí, na minha cabeça, tem um mundo imaginário de vários projetos de lei que só existem no meu mundo. Existe o Vadmecum da Leila, que é só na minha cabeça. Por exemplo, eu tenho vários projetos de lei sobre falência, recuperação, esse tempo que a gente perde todo com bens indisponíveis que poderiam financiar outras operações. E eu acho que essa é uma figura que talvez possa caber, por exemplo,
uma compra e venda, em que você tem uma distância ali entre você pagar e você receber o bem, né? Essa parte de sinal onde fica, como que a pessoa fica mais garantida. Eu acho que esse papel aí é um pouquinho do que vai aparecer, mas eu tô curiosa para saber como que isso vai se materializar. Mas concordo contigo que talvez os bancos que estão mais preparados seja alguém que vai ser, mas também acho que os cartórios mais para frente talvez também possam ser, porque aqui é o agente que pode ser inclusive sobre um bem, né? Não necessariamente sobre o dinheiro, né? O que você entende sobre isso ali, Pavan? Pelo que a gente examinou aqui da legislação, é um contrato, né, de gestão de interesses, né, de prestação de serviço, no qual o agente fiduciário ele vai agir em nome do credor para cuidar de toda essa parte, digamos assim, burocrática, tá? Ele terá a competência desde o registro das garantias, ele pode dar entrada nos cartórios, no que for necessário, com a parte documental para fazer o registro. Ele vai cuidar dessa questão aqui do carregamento, extensão das garantias, os prazos, a ordem de discussão, né, do que for executado em primeiro lugar, o cancelamento das outras garantias. Ele vai ter uma autonomia, uma legitimidade até mesmo para ingressar em juízo executando isso aqui. Ele tem a legitimidade para conduzir os leilões, né, na parte de alienação desses bens e até representar o credor judicialmente. É meio que uma procuração com poderes amplos, né? Óbvio que ele vai responder por qualquer tipo de excesso, qualquer tipo de formalidade não observada, ele responde civilmente. E esse agente é o cartório ou é uma empresa privada? Ou são geralmente empresas privadas. Então fica a dica para você, empreendedor, uma nova linha de negócios, aí ser agente fiduciário de bens, né, nessas estruturas de garantia. Hoje a gente observa essas figuras em muitos contratos aí, em que a gente trata o agente fiduciário. Mas é dinheiro em geral, né? Exatamente, ele promove as notificações, ele constitui o devedor em mora, ele faz toda essa parte de gestão, ou seja, ele acompanha, né, o cumprimento do contrato. Qualquer deslize que houver ali, ele vai ficar responsável por formalizar isso. Quando a gente pensa no dinheiro, é tão mais simples, né? Numa escrow de um M&A, o dinheiro está ali parado, o cara vai olhar, né? As obrigações foram cumpridas sim ou não, e aí ele libera ou não, ou notifica ou avisa. Acho que essa operação vai ser mais complexa, né? São atuações, assim, no direito moderno das obrigações. Você vê aí quantas empresas de leilões hoje tem. Quer dizer, você vê que hoje, antigamente era muito, muito engraçado. Eu estou falando de coisa de quase 30 anos atrás, quando eu comecei, que eu era estagiário ainda. Toda essa parte dos leilões de asta pública era extremamente complexo. Eu, como advogado, como estagiário, acompanhei vários. A gente chegava no fórum, tinha aquele pregão, quer dizer, antes dos leilões eletrônicos, tudo isso. Olha, era o praceamento, o oficial tinha toda uma formalidade, ele apregoava as partes, ele lia, né, ele tirava lá o edital do leilão, ele tinha que ler aquilo de forma solene, de forma devagar. E tinha todo esse procedimento, não vou dizer nenhum glamour, né? Mas era uma solenidade, um ato formalíssimo, né? Hoje você pega as empresas de leilão, vão lá, manda a minuta do edital para o juiz aprova, eles mandam os e-mails, intimam, publicam o edital em 2, 3 sites, enfim, é muito mais ágil hoje. Isso, né? O agente fiduciário, eu acredito que ele vai desempenhar uma função semelhante a essa, análoga a essa, né? E cada vez mais dotado, investido de poderes para dar sequência a esses atos. E aparece um banco de dados absurdo aí, né? Exatamente. A partir dessa ação. Porque o cara vai deter ali muita informação. Imagina, muita informação, muita coisa importante. Aí vem a lei de proteção de dados para regular isso também. Não pode utilizar... Porque hoje tudo é dado, né? O mundo moderno fala que os valores estão nos dados. Então tem que tomar cuidado também para transacionar esses dados em observância à Lei Geral de Proteção de Dados. Por isso que é muito importante. Quer dizer, são os dois lados da moeda. Ao mesmo tempo em que ele vai ter a investidura, todos esses poderes aí, ele vai carregar uma responsabilidade muito grande com relação a isso e vai responder, sem dúvida, por qualquer violação dessa. Assim como a gente ponderou anteriormente aqui a questão dos cartórios, né? A inobservância, né, de alguma formalidade, de algum procedimento que, por acaso, implicar a retomada indevida ou qualquer tipo de prejuízo para um devedor, eles vão procurar a justiça para reparação desses danos.
natural, é consequência natural do nosso sistema. Muito bom. Aqui já É mais uma ação. É Mais uma ação para a gente, para os advogados de resolução de conflitos. Né? Mas o mercado que se abre para nós, sem dúvida. Estou vendo que o judiciário não vai desafogar tão cedo assim. Vamos ver, né? Aliás, um dado interessante que eu estava ao pesquisar ali o CNJ, com a adoção do processo eletrônico, o tempo médio de um processo que era de 12 anos, do começo ao fim, não só de execução de processo, caiu para a faixa de 3 anos. Então, olha como que já avançamos, né, um pouco nesse sentido aí, mas interessante. Uma série de fatores, né? Até principalmente o uso de ferramentas. Né? Hoje as intimações também não precisam ser pessoais, as citações nem todas precisam ser mais pessoais. Exato. O próprio processo de execução, ele sofreu nos últimos anos uma série de alterações, né? Essa questão da possibilidade da citação. A gente ainda não avançou, né? Ainda não está regulamentado a questão da citação por WhatsApp ou por e-mail, né? Alguns estados a gente tem notícia aí de que praticam, mas ainda sem nenhuma consolidação ou vinculação geral. Mas, sem dúvida, é uma tendência. Né? O processo de execução passou a ser muito mais célere. Né? Antigamente, as defesas do devedor eram infinitamente maiores, hoje são bem mais restritas, uma série de exigências para você suspender o processo, para você poder discutir. Né? Você tem que indicar, se houver excesso de execução, tem que indicar desde logo quanto você entende que é devido, tem o prosseguimento em definitivo dessa parte em controvérsia, enfim, uma série de evoluções aí, que essa é a principal dor hoje de todo o sistema das obrigações, é isso, essa equação aí, agilidade e preservação de garantias. E o processo eletrônico, sem dúvida, foi um grande passo também. Está sendo um grande passo. Contar uma amenidade, estava ontem. Não é nada sério, tá? Diante de você falando esse capítulo das garantias. Lembrei até do Orlando Gomes, da época da faculdade. Para quem não sabe, Orlando Gomes, um grande doutrinador de direito civil, aquelas coletâneas, acho que as pessoas hoje em dia na faculdade nem se lembram, nem olham mais isso, imagina, né? Completamente. A gente estava conversando com vários advogados super novos. E aí alguém estava falando, não, mas tem que pagar essa custa. E aí eu fico em cima para ver se paga mesmo, que eu preciso mandar o comprovante. Falei para eles, cara, quando eu era estagiária, eu que ia ao banco, pagava, corria, voltava, grampeava na petição e tinha que chegar no fórum antes de fechar. Então, até esse gasto de energia e a demora entre o protocolo e juntar no processo são coisas que são mínimas, mas que ajudam na aceleração disso tudo. Eu me lembro quando também, mais de 20 anos, trabalhava com contencioso, ficar naquelas filas da nossa caixa, nosso banco, que nem sequer existe mais, no fórum para poder pagar, porque as guias eram recolhidas, tinham que ser nesse banco, né? Fisicamente. Que loucura. Aí né? não podia pagar com cheque, né? Tinha que ser com dinheiro, e tinha que sacar. Um ambiente super seguro no Brasil. Enfim. Mas aqui, já caminhando aí para o nosso encerramento, vocês acham que tem alguma outra novidade que vale a pena destacar do marco legal? Ou não? Cobrimos aqui boa parte do eu acho que a parte principal aí, eu acho que nós já fizemos os comentários, né? E tem um outro aspecto também que é bastante comentado, a questão dos protestos, né? Dos cartórios de protestos, né? Os tabeliães de protesto terão a possibilidade, assim que receber o pedido do credor, deles intimarem o devedor e tentar uma composição, ou até receber parte daquele valor. Né? Eles podem receber mediante boleto emitido pelo cartório e depois repassar aquele valor para o credor, desde que o credor dê essa ordem. Né? Vai virar um agente de cobrança. Viram exatamente uma espécie de agente de cobrança. Que, na verdade, o que acontece? No final das contas, ele vai baratear até o próprio procedimento do protesto. Né? Porque o protesto hoje ele tem emolumentos, né? Ele tem custas a serem pagas cada protesto que você lá. E muitas vezes às vezes um banco, uma empresa, uma indústria encaminha lá de um determinado cliente e manda lá. Nós temos clientes aqui que às vezes manda 120 títulos a protesto. Entendeu? Então isso poderia ser feito por bloco, né,
uma forma geral, até uma convocação lá da parte de cartório, é uma espécie de pré-composição, né? Onde é tentada essa composição com o devedor. Quer dizer, ele vai saber quer dizer, já sabe, né, que ele vai ser protestado, mas ele tem ali uma oportunidade a mais de pelo menos tentar uma última negociação com relação àqueles pagamentos. São medidas aí que buscam a autocomposição. Pode ser bom, né? Fico imaginando como que o cartório vai se remunerar. Ali pode ser um percentual sobre sucesso, sobre recebimento. Sim, exatamente. Tudo isso está pendente ainda, né? Quer dizer, ninguém no final do dia ninguém escapa da despesa, né? A despesa vai estar sempre lá. E aquilo que nós falamos também, até dessas execuções extrajudiciais aí das alienações fiduciárias de bens móveis, a gente não sabe qual vai ser o valor do emolumento cobrado pelo cartório para fazer. A gente sabe que certamente isso vai ser tabelado, tal, assim como hoje são as escrituras de união estável, de divórcio, de inventário, os testamentos e tal. E teríamos até que ter a gente não tem por enquanto uma ideia de quanto isso vai custar, né? Então muitas vezes pode custar mais caro do que as custas judiciais de uma ação. Eu acho que vai cair sempre mais caro. Os valores de cartório são mais altos em outros segmentos. Então, é que o custo é diferente, né? Eles têm a questão da locação lá do espaço, tem os funcionários. E a Justiça tem lá um fundo de 15 bilhões, que nós falamos, para financiar todo o sistema. Os cartórios quem paga a conta é o próprio tabelião. Então, ali funciona como uma empresa, né? Ele gere o seu custo, a sua despesa. Hoje até com a recente alteração aí da lei de custos estaduais, hoje, por exemplo, a taxa judiciária inicial, em regra, 1,5% do valor em disputa, né, do valor da causa. Então, se pensar, dificilmente o cartório vai conseguir fazer um preço menor do que esse, né, para prestar o serviço. É porque envolve, como a gente disse aqui, uma questão da responsabilidade que é muito grande também, né, que pelo Código de Defesa do Consumidor tende a ser uma responsabilidade objetiva, né, porque é uma prestação de serviços, né, de interesse público. Vamos ver. Tem duas teorias disso também, né? Sim, a questão do destinatário final econômico, enfim, mas é uma questão a ser estudada também. Muito bom. E agora, para encerrar, de fato, a pergunta que não quer calar. Na opinião de vocês, esse marco legal ele vai ter a capacidade de realmente desafogar o judiciário, reduzindo o custo de capital, por dar mais garantias aos credores, ou não? E aí a gente pode voltar daqui a 5 anos para ver a prova, né? Tirar a prova dos nomes. Mas qual que é a opinião de vocês com relação a isso? Eu acho que essa nossa cultura, né, uma cultura litigante, efetivamente, eu acho que ela pode não ter o sucesso absoluto. E eu acho que desafogar efetivamente vai depender se quem move essa agulha efetivamente, né, quem tem massa em relação a isso, os bancos, as operações, outras tantas de financiamento que são mais específicas, se este volume migrar e se a gente desenvolver a gente, como todo mundo que participa da comunidade, que vai construir isso junto com os cartórios, junto com todos os agentes que vão estar ali. Se a gente conseguir construir um sistema seguro que traga nulidade para indicadores baixos, talvez tenha sucesso. Acho que vai depender muito de como vai ser construído, mas acho que é uma curva que invariavelmente não vai ter um efeito de curto prazo. E vai entupir o cartório eventualmente, vai só mudar o local do gargalo. E aí pode ser que não dê certo, aí vai voltar para o judiciário para depois aperfeiçoar no cartório. Acho que é um processo realmente de desenvolvimento. Penso como a Leila, né? Assim, grosso modo, a resposta seria: depende de quem move a engrenagem, depende da adesão de quem move a engrenagem. Eu acho que dificilmente, no primeiro momento, vai ter uma adesão massiva das instituições financeiras, por exemplo, né? Como vocês falaram, principalmente essas financeiras que fazem um crédito de bens móveis, né? Que financiam veículos. Eu não vou usar o mesmo nome daquela empresa que vocês citaram, mas, enfim, tem uma série de outras, né, com carteiras muito grandes, muito volumosas, que eu acredito que a adesão deles talvez seja experimental. Falar, vou botar aqui um percentual, sei lá, 5% da operação no início para ver se roda, para ver se funciona, né? Mas eu acho que não vai ser uma coisa imediata. Até porque ainda tem umas questões aqui de regulamentação da lei que estão pendentes. E
A outra ponderação que eu acho que cabe também em relação a isso é que, em última análise, a gente não está livre, digamos assim, não estamos livres do Poder Judiciário, porque quando houver qualquer tipo de ameaça ou necessidade da execução forçada, né, do uso da força policial, por exemplo, mediante só ordem judicial. Então, na verdade, você esgota todo um procedimento em cartório. Imagina você, o devedor fiduciante não entrega um automóvel alienado fiduciariamente, some e tal, você consegue localizar essa pessoa através dessas empresas que a própria lei prevê, né, esses localizadores, mas no fim das contas o cara não quer entregar o carro, né? Poxa, aí você vai ter que... com a ajuda de um oficial de justiça, a distribuição de um pedido de urgência, ou até de cumprimento de sentença, num caso desse, né? Como, por exemplo, você tem hoje uma decisão arbitral que a parte não cumpre espontaneamente. Você tem que fazer o cumprimento de sentença arbitral, quer dizer, um outro procedimento, que seria em tese mais simples, né? Com a discussão menor pelo Poder Judiciário, mas sempre vai haver. Sempre vem aquela, olha... nulidade da sentença por cerceamento de defesa, supressão de garantias. Aí só vai alongar. Quer dizer, você teve, além dos 5 anos naturais do processo, você tem mais o tempo anterior gasto no cartório. Ao passo que determinadas execuções, determinados processos de execuções, com os instrumentos que já existem hoje, principalmente essa possibilidade de tramitação das execuções de título extrajudicial em caráter definitivo, hoje a gente sabe que a defesa do devedor é muito mais restrita, né? Quer dizer, hoje o processo de execução ele avança de uma forma bem mais rápida do que há 10 anos atrás, por exemplo, né? E fica muito difícil você dar um argumento que assim, a questão econômica e a agilidade que se sobrepõem a tudo isso. Falou, olha, se a gente for via cartório, eu garanto para você que vai ser bem mais rápido que isso. Por enquanto, eu ainda não consegui enxergar isso na lei. Mas pode ser que com novos regramentos, novas regulamentações em cima desses dispositivos aqui que ficaram nitidamente em aberto, né, a gente possa mudar de ideia. Isso nunca está descartado. E eu fico imaginando, eu explicando para o executivo, para o CFO que... Os gringos, né? Como é que funciona? Veja, tinha um procedimento extrajudicial, mas a gente vai ter que disputar a judicial. Pode ter que ir para a justiça. Então, mas por quê? Aí você vai... Né, mas para eu pegar a chave do carro, eu vou ter que bater na porta judiciária. Mais ou menos isso. Né? Exatamente. Muito obrigado pela presença didática de vocês, a experiência da Leila aqui, pelo passado dela dentro de jurídico corporativo, eu acho que é enriquecedor. Siga-nos nas redes sociais. Se gostou desse vídeo aqui, que está também disponível no YouTube, dê o like. E voltamos daqui a 5 anos para fazer uma reavaliação dos nossos comentários de hoje. Muito obrigado. E para você, cidadão comum, que não gosta de blá blá blá, não gosta de juridiquês e quer se inteirar desses assuntos, siga-nos no YouTube, no Spotify, no Instagram e no LinkedIn.